Desde 1996, a Ortogesso comercializa produtos na área odontológica em todo o território nacional, tendo como missão atender às expectativas dos clientes através da qualidade dos produtos e atendimento. A Ortogesso conta com uma responsável técnica em tempo integral, a doutora Cláudia Tárrega, formada em Química. Dentre suas responsabilidades destacam-se sanar as dúvidas dos clientes, certificar-se que os produtos comercializados vêm de fontes confiáveis e estão de acordo com todas as normas e legislações vigentes, garantir as condições ideais no armazenamento dos produtos, mantendo a qualidade dos mesmos. Preocupada com o meio ambiente, a Ortogesso está iniciando 2 novos projetos: a coleta seletiva para materiais plásticos e papelões e a substituição parcial das embalagens convencionais de papelão por embalagens de pano biodegradáveis que poderão ser reutilizadas. Vamos conhecer um pouco mais da Ortogesso. A Ortogesso comercializa o gesso comum, que é um gesso com menor resistência mecânica e maior absorção de água. Normalmente é utilizado para fazer modelos de diagnósticos e antagonistas. O gesso pedra, nas cores branco, amarelo e salmão, possui maior resistência mecânica e é usado para confeccionar modelos de prótese dentária. O gesso ortodôntico super branco de alta resistência mecânica e granulometria fina, que facilita o acabamento e proporciona maior brilho. É usado para confeccionar modelos ortodônticos, apresentados nas versões baixa, normal e alta presa. A Ortogesso desenvolveu uma embalagem de 10 kg para o gesso ortodôntico, feita em plástico de alta densidade para evitar rupturas e facilitar o manuseio do produto. Além disso, elas são fechadas a vácuo, o que elimina por completo o problema da umidade no transporte e armazenamento, conservando todas as características do produto. Recomendamos que as embalagens sejam guardadas em local seco e arejado, não devendo ser colocadas diretamente sobre o chão. Estamos na PCD Central com o técnico em prótese dentária Alessandro Caresi, que vai nos dar dicas de como confeccionar um modelo ortodôntico. Antes do preparo, devemos observar alguns cuidados. Todos os materiais devem estar completamente limpos, sem resíduos de qualquer outro produto ou até mesmo de gesso de lotes anteriores. No preparo do gesso, devemos utilizar um medidor, fornecido pela Ortogesso, na proporção de uma medida de gesso para 1/3 de água. O excesso de água deixa o modelo menos resistente. Coloque na cuba a quantidade exata de água filtrada. O próximo passo será polvilhar o gesso lentamente sobre a água, deixando que esta o absorva por completo. Apenas neste momento deverá ser iniciado o processo de espatulação, que deve ser de 1 minuto, de maneira uniforme e sem turbilhamento, para que não ocorram bolhas. Já no espatulador a vácuo, o ar é retirado automaticamente, evitando assim as bolhas. Após essa etapa, o gesso estará pronto para a confecção do modelo. É importante que a moldagem não contenha saliva ou sangue, devendo a mesma ser passada na água gessada, que é preparada com pouco gesso. Pode ser usado um pincel para retirar o excesso de saliva e sangue. Quando não retirados totalmente, podem ocorrer distorções, como no caso desses dentes centrais. Feito isso, secar com o bico de ar, tendo cuidado para não deformar a moldagem. Colocar uma pequena quantidade de gesso nos posteriores, fazendo movimentos circulares utilizando o vibrador ou das suaves batidas. Esses procedimentos farão com que o gesso flua adequadamente. Repetir esse processo até que todas as cavidades da arcada estejam cobertas para depois completar com excesso de gesso. Em seguida, fazer retenções mecânicas para que a parte superior não se solte da base. O gesso não deve ser manuseado na fase de presa para evitar rachaduras. Após estar totalmente seco, em torno de 40 minutos, o modelo deve ser retirado paralelamente, sem vibração para não correr o risco de quebrar os dentes. Utilizar o recortador para tirar o excesso de gesso. Em uma superfície limpa e plana e após ter preparado um novo gesso seguindo rigorosamente a proporção água-gesso, iremos colocar pequenas quantidades dessa mistura homogênea até completar o zocalador, espalhando o gesso até as paredes do fundo do mesmo.
para que não haja alteração na consistência do gesso da base, o que pode ocasionar rachaduras nas emendas. Os modelos devem ser reidratados e o excesso de água deve ser retirado, pois pode criar uma película que impede a aderência da base ao modelo. Manter o gesso articulado, respeitando a oclusão. Colocar gesso na retenção mecânica. Posicionar corretamente o modelo sobre a base, observando a linha mediana. Confira com o gabarito. Completar ou tirar o excesso de gesso conforme a necessidade, sendo o limite o fundo de saco, sempre tomando cuidado para não esbarrar e tirar o modelo do lugar. Segurar e virar cuidadosamente o modelo na base. Iniciamos o mesmo procedimento para a parte inferior. Nesta fase, pode acontecer a diferença de cor do gesso, pois o volume preparado na moldagem é diferente do volume da base, mas isso será amenizado no processo de secagem. Aqui a emenda deve ser retocada com o dedo e com auxílio de um pincel. Aguarde o tempo de presa e retire do zocalador. Tire as rebarbas com uma faca apropriada. Utilizar lixa d'água número 360 para o polimento. Lixar também a oclusão em todos os lados para o nivelamento. Um acabamento final deve ser feito para cobrir possíveis imperfeições no modelo. O banho tem a finalidade de impermeabilizar o gesso, dando assim maior brilho e um fino acabamento no modelo. No preparo do banho, para 1 litro de água, utilizamos uma pedra de sabão de coco picado. Leve ao fogo mexendo até o sabão dissolver por completo, sem deixar levantar fervura. Apague o fogo e acrescente uma pitada de bórax. O excesso de bórax causa o esfarelamento do gesso. O modelo deve ser totalmente imerso e permanecer no banho de 40 minutos a 1 hora. Enxaguar o modelo com água corrente para tirar o excesso de sabão. O tempo de secagem varia de acordo com a quantidade e tamanho dos modelos. Eles devem ser colocados em pé e distanciados um do outro. Apesar de ser o método mais rápido, a secagem no micro-ondas depende muito da potência do forno e da umidade do modelo. Deve-se abrir o forno a cada 2 minutos, para verificar se o modelo está totalmente seco, pois o mesmo pode estourar. Na estufa elétrica, a temperatura não deve ultrapassar 60 graus centígrados, pois acima dessa temperatura, o gesso sofre alterações, causando enfraquecimento e amarelando o modelo.
Para evitar trincas, desligue a estufa e aguarde o resfriamento até atingir a temperatura ambiente. O modelo pode mofar ou ficar acinzentado, caso não seja seco de maneira uniforme. Apresentar uma coloração totalmente branca. O polimento final deve ser feito com meia de seda que proporciona maior brilho.